Oi, gente. Eu tenho uma coisa para falar sobre o episódio envolvendo o Instituto Conhecimento Liberta, que acredito que ninguém está abordando, e tem uma revelação de bastidores porque eu mesmo negociei com eles em um determinado momento fazer um curso para eles. E vocês sabem que os cursos são é a principal forma que eles têm de remuneração, né? E a revelação que eu tenho para fazer para vocês e discutir é uma crítica construtiva. Aliás, todo esse vídeo eu quero que seja visto como críticas construtivas ao Instituto Conhecimento Liberta. Porque é um veículo que está dentro do nosso campo, que, ao meu ver, adotou algumas posturas com as quais eu não concordo. Então eu não quero fazer uma crítica como quem diz assim, vamos, sabe, destruir e tal. Não, não é isso. É uma crítica de uma divergência, de um pensamento diferente. E eu, claro, tenho o direito de ter minha opinião sobre a forma como eles fazem a captação de intelectuais e de pesquisadores para fazer os seus cursos. E eu tenho a opinião que a forma como eles fazem, pelo menos a forma que eu fui apresentado no diálogo com o representante do Instituto Conhecimento Liberta, não é uma forma que eu acho boa. Não gosto. Não é ilegal, sabe? Não tem nada de ilegalidade. Zero. É totalmente legal. Porém, não me parece a melhor forma de, digamos assim, respeitar o trabalho do intelectual. Bem, do que é que eu estou falando? Eu até criei um texto sobre isso, né? Cooperativa progressista de afiliados. Essa é a minha proposta, digamos assim, diferente da proposta deles, né? A cooperativa surge como resposta política, econômica e jurídica a um fenômeno cada vez mais comum no mercado de cursos online. A exploração do trabalho intelectual disfarçada de modelo de remuneração por hora. Logo na primeira frase do meu texto, já começa a explicar como é que eu vejo. E é a minha opinião que se trata de uma coisa que acaba sendo exploradora, né? Como é que funciona o modelo do ICL? Eles dizem para você, estou pagando você por hora muito acima do valor de mercado. Vou pagar você na época que eu... Foi 2023, na época que eu conversei com eles, era R$ 500 a hora. Só que você está cedendo o seu curso como propriedade intelectual para o ICL. Seria como se eu tivesse escrito esse livro aqui, eu escrevi, vou lançar esse ano, Canto Escuro, e o ICL me oferecesse R$ 2.000 pelo livro. Mas seria R$ 2.000 para eles venderem o livro pelos próximos 50 anos e ficarem com todo o lucro, e eu fico com os R$ 2.000. Mais ou menos o mesmo modelo dos cursos funciona assim. Você faz um curso, você é remunerado por hora, foi a proposta que chegou para mim. Não estou dizendo que todas as propostas são iguais, né? Mas imagino que a maioria das pessoas recebam propostas assim, né? Embora eu não possa afirmar, estou falando apenas para a proposta com que eu dialoguei, né? E você faz o curso, ou seja, você elabora as aulas, a ementa e tal. Você recebe por hora a aula realmente muito mais do que o valor de mercado, só que você ser contratado por uma universidade pública, uma universidade particular, é completamente diferente de você produzir um curso online. Um curso online lembra mais o conteúdo de um curso, como é uma produção original sua, lembra mais um livro, sabe? Uma produção, um produto intelectual seu. E, no fundo, o que eles estão propondo é o seguinte: eu te pago muito por hora, mas a gente fica com os vídeos do seu curso, monetiza isso para sempre e você nunca mais recebe nada por isso. Bem, quando eu entendi o modelo, eu disse não. E é meu direito, né? Mas aí é que tá. Aí entra na coisa das demissões. A justificativa para as demissões, né? A justificativa para as demissões, o César Carlejão pediu demissão, né? O sindicato dos jornalistas cobra por demissões, pejotização e direitos trabalhistas. A justificativa para as demissões foi a questão da falta de dinheiro, contenção de gastos. Tem até uma polêmica que eles para evitar a tributação de dividendos, eles anteciparam a distribuição milionária de lucros, não é? Mas isso seria para conter um rombo, porque o departamento de jornalismo está custando muito e tal. Enfim, detalhes aí. Isso daqui foi muito questionado nas redes sociais. Mas eles estão ganhando dinheiro com os cursos. O canal deles poderia ter a monetização do Google AdSense.
E aí vem uma outra coisa que tem a ver com marketing do ICL, que me incomoda desde o início. E eu quero falar isso como alguém que... Eu entrevistei o Eduardo Moreira, eu fui uma das primeiras pessoas a entrevistar o Eduardo Moreira aqui nos canais de esquerda, um dos primeiros, né? Eu fui pro canal do Eduardo Moreira, gosto dele, conversei, tive uma conversa muito boa. Não é uma coisa pessoal contra o Eduardo Moreira. Minha crítica é o modelo. Muito importante entender isso. Se esse vídeo chegar no Eduardo, eu espero que chegue, eu espero que ele entenda como uma crítica ao modelo e à estratégia de marketing. E qual é a estratégia de marketing do ICL? Qual foi e qual tem sido? Nós não monetizamos o canal com o Google AdSense, nós não temos anúncios. Isso significaria que nós seríamos mais puros. Nós seríamos... assim, vocês se vendem para o capital, fazem anúncios, disputam isso. Nós não fazemos isso. Ora, essa estratégia de marketing de se considerar mais puro e criticar dessa maneira os veículos de esquerda, né, me parece uma coisa que vê os veículos de esquerda não como parceiros, mas como competição. E é uma lógica que eu não gosto. Eu acho que não precisa ter esse tom de competição e nem tentar diminuir o outro, sabe? Porque o ICL monetiza o canal de forma indireta, como disse o Carlito Neto no vídeo dele sobre isso. Eles usam o canal, o jornalismo, para captar pessoas para os cursos, o modelo de cursos, que é uma forma de financiamento do canal, né? E essa forma de financiamento via cursos, eu tenho cursos. Só que eu faço curso, eu vou mostrar um exemplo de um curso meu aqui, ó. Max, como você talvez nunca tenha visto. Só que se você comprar o curso, tem até o valor aqui, R$ 149,99. Uma pequena parte fica com Hotmart e a maior parte fica comigo, que criei o curso. Você até pode ganhar dinheiro com esse curso. E se você divulgar, como? Você se cadastra no Hotmart, logado, clica nesse curso, aí vai aparecer um link de afiliado, você vira afiliado. Se você divulgar o seu link de afiliado, que você vai ter tendo cadastrado no Hotmart, estando logado, você vai ser remunerado pelo seu esforço de divulgação em 20% no início e depois, se você vender 13 cursos, é o ano de fazer o 13, né? Nós estamos no ano de fazer o 13. Você vai pular sua remuneração, você me avisa, sua remuneração vai pular para 40%. Essa forma de remuneração me parece muito mais justa. E perceba, se você divulgar, uma parte fica comigo, sempre o criador do curso, uma parte fica com você, divulgação, e uma parte fica com a Hotmart por oferecer a plataforma, né? Me parece uma forma muito, muito melhor. Então não tenho nada contra fazer curso, ter remuneração por curso, acho isso absolutamente tranquilo, mas a forma de captação, modelo de captação dos intelectuais, em que eles concentram a propriedade intelectual dos cursos e não dividem isso com os produtores de conteúdo, isso quer dizer, eles remuneram só por hora, né, por trabalho ali, você trabalhou 1 hora e tal, e já era, eu não gosto. É uma coisa... não é a forma como eu acho que é ideal. E também não vejo como uma forma ideal ter essa postura meio que de adversários, né, com os outros canais de esquerda e criticar eles por monetizar o canal com o Google AdSense. Eu fico pensando, será que o ICL, se tivesse monetizado, se monetizar o canal com o Google AdSense, eles perderiam esse elemento do marketing deles? Mas se monetizasse dessa forma, será que talvez eles não poderiam manter o Leandro Demore e parte da equipe de jornalismo, né? E, quem sabe, ter uma visão mais de parceria com os outros canais de esquerda? Eu entendo que seria uma coisa melhor, não é? Então, eu espero que as pessoas entendam isso, que eu vejo essas demissões como parte de um resultado de uma coisa que teve uma mudança, né? Quando o ICL passou a ser tratado como uma empresa, o Eduardo contratou uma equipe lá e montou essa empresa, a primeira coisa que aconteceu foi que ficou mais fechado para os canais de esquerda, né? Depois teve essa coisa assim de tentar se colocar no mercado
com o diferencial de a gente não usa Google AdSense, né? A gente monetiza o canal só via cursos. Mas a forma de captar os cursos e de ter a produção é uma forma que concentra a propriedade intelectual dos cursos e remunera o pesquisador, o criador, por hora, e não pela propriedade intelectual. Então, por exemplo, né, eu escrevi esse livro, né, o exemplo que eu dei. Eu entendo que, por todo o meu tempo de vida, enquanto esse livro estivesse sendo vendido, eu devo ficar com a parte. Né? A editora fica com a parte, a livraria vai ficar com a parte. Né? Enfim, isso é normal. Né? Mas, tipo, o modelo deles não é ilegal, mas eu não gostei. Eu acho que soa para mim, tem uma vibe assim de exploração do trabalho intelectual, sabe? Você parece que está pagando muito, mas você explora aquilo dali, a monetização daquilo dali por muito, muito tempo, e a pessoa que produziu, a pessoa que trabalhou, a pessoa que criou, não vai ter mais acesso a nenhum ganho, na maioria dos casos, pelo menos a proposta que foi apresentada para mim em 2023. Se eles mudaram isso depois, ou se tem contratos diferenciados para quem tem, digamos assim, mais famoso, mais conhecido, aí eu não sei, não tenho como saber. Só sei pro que foi apresentado para o pessoal mais do andar de baixo, né? O pessoal, um professor e com youtuber e tal, da minha envergadura, digamos assim. Foi isso que eu tive acesso. Imagino que a maioria dos produtores dessa mesma categoria recebam uma proposta semelhante, e gostaria muito de que o Instituto Conhecimento Liberta, quem sabe, fosse para um caminho diferente. Né? E também não visse os canais de esquerda como competição, visse os canais de esquerda como parceiros, e não usasse essa coisa de não monetizar pelo Google AdSense para tentar, pelo marketing, se colocar como mais puro ou melhor do que os outros. Somos todos de esquerda, estamos todos lutando por um Brasil mais justo, por justiça tributária, por tributação dos ricos e dos dividendos. Estamos todos lutando, assim eu entendo, né? Por um Brasil que combate o negacionismo, combate o neofascismo, e deveríamos nos ver mais como parceiros, como aliados, não é? E também entendo que seria interessante ter uma remuneração contínua e permanente, e não episódica, daqueles que produzem conteúdo, né? Pelo menos uma parcela dos lucros deveria ficar não só com os donos, mas uma parcela dos lucros dos cursos deveria ficar com aqueles que criaram os cursos. Né? Me parece que seria uma coisa mais coerente com uma perspectiva que valoriza a classe trabalhadora. É só minha opinião, mas, enfim, esse aspecto da remuneração dos cursos é um aspecto que eu acho que ninguém está falando. Bem, eu agora falei. Espero que vocês respeitem minha opinião. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador. Você pode ganhar dinheiro divulgando os meus cursos, e não de forma... Você não vai ganhar uma vez só. Cada curso que você vender, que você ganha uma comissão, se você ficar afiliado. Né? O Pix do canal é andretj@terra.com.br, e sim, esse vídeo provavelmente estará monetizado, porque eu entendo que é uma forma justa na gente aqui na plataforma YouTube de também conseguir remuneração pelo nosso trabalho. Enfim, se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. E eu me inspirei para esse vídeo em parte no vídeo que eu assisti do Carlito Neto, e aí decidi trazer essa experiência, esses detalhes aí para vocês. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. E quem gostou provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.